Senhor nosso Deus, bendito Pai, queremos, Senhor, cada dia mais crescer na Tua sabedoria, Senhor. Senhor, já estamos cansados deste mundo. Volte logo, Senhor. Volte logo. Nos tire, Senhor Deus, desta terra, aonde habita dor e sofrimento. Nos leve, Senhor Deus, para junto de Ti. Mas, Senhor, enquanto esse dia não chega, queremos, Senhor, neste momento, ouvir a Tua voz. Senhor, que não seja um homem que fala, mas sim o Teu Espírito venha falar aos nossos corações. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco e para todos sempre até a sua vinda. Amém. Como a irmã havia dito, hoje quem era para estar aqui era o nosso irmão Jasper, mas por outros motivos ele não pôde estar aqui com vocês. Mas o importante é que a palavra de Deus será pregada. Amém. A minha oração é que esta palavra que falou o meu coração venha também alcançar o seu coração. Irmãos, semana passada nós comemoramos, ou melhor, meditamos um pouco na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente o seu ministério, principalmente as cenas finais do seu ministério terreno. Nós sabemos que numa quinta-feira ele instituiu a ceia, na sexta-feira ele morreu numa cruz. E na sexta-feira santa, como é conhecida, nós relembramos as cenas finais, a cena da crucifixão, onde a cruz nos ensina a ingratidão do ser humano, mas também a cruz nos ensina que Deus amou o mundo, mesmo que este mundo fosse ingrato à sua obra. Ele nos amou. No domingo, sabemos que Ele ressuscitou dentre os mortos. Mas sempre é relatado acerca do que Cristo fez por nós na cruz. É propagado acerca do seu sofrimento. Mas pouco se fala daquilo que Deus espera de nós. Falamos muito acerca dele, e é óbvio que nós temos que falar sobre ele, porque ele é o centro das Escrituras. Mas muitas vezes deixamos de ressaltar aquilo que ele espera de nós. E hoje eu quero abordar com vocês um tema que diz o seguinte: o preço para ser um discípulo de Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Eu quero ler com vocês os versículos 34 ao 38. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 34 ao 38. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 34 ao 38. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro
e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O que Deus espera de nós, irmãos? O que Deus espera daqueles que aceitam o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário? O que Deus espera daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro? É interessante aqui no versículo 34, nos diz que Jesus convoca uma multidão. Que multidão era essa? Se você ler o capítulo 6, desde o começo, você percebe que Jesus, ele realiza entre uma multidão um dos seus maiores milagres: a multiplicação dos pães e peixes. Quando a multidão contempla este milagre, ela fica tão impressionada que quando você vai para João, é interessante aqui, João enfatiza que a multidão quer tornar Jesus o rei de Israel. Poxa, o Messias que tanto esperávamos, este homem se diz ser o Messias. Se ele multiplica pães e peixes, logo ele poderá resgatar Israel das mãos dos romanos e trazer de volta, tão esperado, o trono de Davi. A multidão fica eufórica, ela quer tornar Jesus como rei, mas a Bíblia diz que Jesus se retira. Ele sobe ao monte para orar. Depois ele desce do monte, e aí ele convoca os discípulos a saírem daquele lugar. Então, a Bíblia diz que Jesus está próximo da cidade de Cesareia de Filipe. E Jesus faz uma pergunta: o que os homens dizem acerca de quem é o Filho do Homem? Os discípulos disseram: Senhor, alguns dizem que você é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus pergunta: e vocês? O que vocês dizem quem eu sou? Então Pedro, cheio do Espírito, diz: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. E diante dessas palavras, Jesus diz: Pedro, não foi carne que te revelou, a não ser o meu Espírito. Por isso que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que Jesus não para por aí. Jesus agora vai falar acerca do seu ministério, porque a multidão queria torná-lo rei, e Jesus não havia aceitado. Agora Jesus vai ensinar os discípulos, mostrar para eles o motivo dele ter vindo a esta terra. E Jesus disse: olha, é necessário que o Filho do Homem seja morto, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. O mesmo Pedro que havia dito: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, este mesmo homem vai dizer: mestre, tenha compaixão de ti. Não precisas morrer nessa cruz, não. Será que é necessário tu passar por tudo isto? Então Jesus vai dizer: arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Diante desse cenário, Jesus vai convocar a multidão, convocar os discípulos
E ele vai agora nos dar um diagnóstico do mundo em que vivemos. Acompanhe comigo Marcos capítulo 8, versículo 38. Marcos capítulo 8, versículo 38. A Bíblia nos diz: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora. Note bem, Cristo dá um diagnóstico da geração em que nós vivemos. Que geração é essa, irmãos? Adúltera e pecadora. Eu não preciso ir muito longe. Se você ligar a sua televisão, se você acessar as redes sociais, você vai perceber que a geração em que nós vivemos é uma geração má, adúltera e pecadora. É uma geração que não se importa com as coisas de Deus. É uma geração que exalta aquilo que é errado e despreza aquilo que é o certo. É uma geração que vive em prol dos prazeres pecaminosos. É uma geração que não tem o temor de Deus. É uma geração que não se importa com Deus. É uma geração que não ama Deus. É uma geração que você convida para ir para o shopping, para a balada, para a praça, para qualquer outra coisa, eles comparecem. Mas, se você convidar para ir para a igreja, muitos não aceitam. Esse é o diagnóstico da geração em que nós vivemos. A pergunta é: qual deve ser o proceder do cristão diante desta sociedade adúltera e perversa? Adúltera e pecadora. Versículo 34, acompanhe comigo. Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, qual deve ser o proceder diante desta geração adúltera e perversa? Primeiro, negue-se a si mesmo. Qual é o resumo do Evangelho, irmãos? Autonegação, auto-humilhação, auto-negar-se. Negar-se a si mesmo. A pergunta é: o que é negar a mim mesmo? Ou seja, é deixar de lado os meus prazeres, aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto. É dizer aquilo que Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, ao ponto que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Não sou eu que conduzo a minha vida, mas é Deus que conduz a minha vida. Amém. Eu não faço as coisas por mim mesmo, é Deus que controla a minha vida. Antes eu andava segundo os meus prazeres, agora eu ando de acordo com a palavra de Deus. Antes eu não me importava com aquilo que era sagrado. Antes eu dava lugar aos desejos da carne. Agora eu deixo de lado os prazeres mundanos e vivo para a glória de Deus. Mas é fácil, irmãos, negarmos a nós mesmos. É fácil tomar esta atitude, negar aquilo que eu gosto, aquilo que eu desejo. Não. Então, com que autoridade Jesus tem para olhar para mim e para você e dizer: negue-se a si mesmo? Sabe por quê, irmãos? Porque Ele
precisou negar a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante nos diz: tenham o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus, algo que deveria se apegar. Antes, se humilhou, assumindo a forma de servo, encontrando-se em figura humana, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele se humilhou, ele deixou a sua glória, ele deixou o seu poderio, ele deixou os anjos, ele deixou a sua majestade, se humilhou de uma tal forma que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, se ele pede para você negar a si mesmo, é porque ele negou a si mesmo. Ele tem autoridade, mas não basta apenas isso. Não basta eu apenas negar a mim mesmo. O versículo diz: tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, a vida do cristão não é uma vida fácil. A vida do cristão é uma vida de dor, uma vida de sofrimento, é uma vida de perseguição. O cristão será odiado pelo mundo. A cruz, no contexto de Cristo, era símbolo de maldição. Em outras palavras, você quer ser meu discípulo? Pague o preço. Se torne maldito para o mundo. Se você entrou na igreja achando que a sua vida só será vitória, que a sua vida será um mar de rosas, te ensinaram o falso evangelho. Porque o verdadeiro evangelho é tomar a cruz, é suportar o sofrimento, mas não desistir de Jesus. Está doendo, mas não larga a mão de Jesus. Está sentindo dor, sofrimento, mas diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quantos nesta geração estão dispostos a negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus? Poucos. Poucos estão dispostos, irmãos. Hoje, se chover, não vem para a igreja. Se tiver um pouquinho gripado, não vem para a igreja. Hoje o futebol é a causa de muitos não virem para a igreja. Hoje a novela é a causa de muitos não virem para a igreja. Se não conseguem ser fiéis nestas pequenas coisas, como poderão ser fiéis nas coisas que são grandes? Qual é o evangelho que Cristo nos ensina? Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Se alguém quer vir após mim. É interessante que nós ficamos impressionados com essa imagem aqui. Mas isso aqui não representa bem as palavras de Jesus. O que Jesus quis dizer? Se alguém quer vir após mim, não é você na frente, como está aqui nessa imagem. Não é você ao lado, é ele na frente e você atrás.
Por quê? Porque o discípulo, ele tem um modelo do seu mestre. Aquilo que o seu mestre faz, ele vai fazer. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas Gabriel, é muito difícil, é muito pesado. Quem poderá suportar? Jesus, sabendo disso, leia comigo o versículo 35. Veja o que Jesus disse: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Ou seja, Jesus conhecia os corações dos seus ouvintes. Ele sabia que esta dúvida estava no coração daqueles que o ouviam. Muitos estavam dizendo nesse momento: é impossível seguir o Mestre. Se a vida do cristão é sofrimento, então é impossível. Se a vida do cristão é ser maldito para o mundo, é impossível eu seguir a Jesus. Então Jesus diz: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Quem quiser abandonar o caminho, quem quiser abandonar a igreja, quem não quer ser meu discípulo, por amor ao mundo, a sua vida irá perder. Mas o texto não para por aí. Diz o seguinte: e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Quem quiser perder a sua vida, quem quiser ser um mártir, quem quiser sofrer por causa de Cristo e por causa do Evangelho, irá salvar a sua vida. Jesus vai no mais profundo do Evangelho, versículo 36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Porque muitos não estão dispostos a pagar o preço, e Jesus diz: que adianta você aproveitar as coisas deste mundo, mas perder a sua alma? O que adianta você ter riquezas, você usufruir o máximo dos prazeres, usufruir o máximo do sexo, usufruir o máximo do dinheiro, o máximo da bebida, sendo que no final é destruição eterna, é morte eterna? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Versículo 37, Jesus faz uma outra pergunta, e essa pergunta comove o meu coração: que daria o homem em troca de sua alma? O que você poderia dar em troca da sua vida eterna, da sua salvação? Jesus está tratando de salvação. Note bem, alma aqui é vida, ou seja, vida eterna, salvação, ou seja, o que você poderia dar em troca da sua salvação? Gabriel quer aproveitar o máximo dos prazeres. Gabriel, se eu juntar todo o meu dinheiro, será capaz para eu herdar a minha salvação? Será o suficiente para eu herdar a minha salvação? Não. Gabriel, se eu quiser dar o meu filho em troca da minha salvação, será que se eu der o meu filho ao Senhor, Deus vai me salvar? Não. O que você poderia dar em troca da sua alma? Nada. Nada. Mesmo que você junte todos os tesouros desta terra, não será
o suficiente para salvar a sua alma. Quantas pessoas conheceram a verdade, mas abandonaram a verdade e perderam a sua alma? Hoje, neste exato momento, a porta da graça se fechou para muitos. Muitos perderam a sua vida. Pessoas que estavam entre nós, que louvavam a Deus, que adoravam a Deus, que pregavam acerca da palavra de Deus, que eram missionários, mas se deixaram ser vencidos pelo mundo e perderam a sua alma. Se hoje fosse o teu último dia, como você estaria diante de Deus? Você estaria salvo ou você estaria perdido? Se hoje o seu nome passasse diante do juízo de Deus, você seria o filho de Deus ou o filho de Satanás? O que adianta você ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? O que você poderia dar em troca da sua alma? Versículo 38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Chegará um dia, irmãos, em que o trono será estabelecido. Todos serão convocados para estarem diante do juiz. Diante de você, a sua vida será investigada. A sua vida será analisada. A sua vida será exposta diante de você. E no final do juízo, haverá uma sentença: salvo ou perdido. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jesus disse que esta geração é adúltera e pecadora. E o que resta para esta geração adúltera e pecadora? O juízo de Deus. A pergunta é: você fará parte destes que sofrerão o juízo de Deus? Você fará parte destes que receberão a sentença, ou seja, morte eterna? Será que você fará parte daqueles que ouvirão da voz do Cordeiro, a voz do Redentor: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos? Talvez Deus tenha permitido que eu viesse até aqui, trouxesse esta palavra, porque ainda há pessoas que ainda não decidiram estarem do lado da verdade. Talvez eu esteja falando para membros que já passaram pelas águas, mas são piores do que os ímpios. Talvez eu esteja falando para alguém que acha que é filho de Deus, mas na verdade é filho do demônio. Porque João disse, o apóstolo João disse,
que aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo. Talvez eu esteja falando para alguém que na igreja é o cordeiro, mas em casa é um demônio. Talvez eu esteja falando para alguém que é santo na igreja, mas comete pecados terríveis no secreto e que ninguém sabe. Quem é você? Talvez eu esteja falando para alguém que está na prática da pornografia, da masturbação. Talvez eu esteja falando para alguém que está na prática da mentira, da lascívia, do orgulho, da inveja. Hoje o Senhor diz: quem quer ser meu discípulo? Eu quero, Senhor. Negue-se a si mesmo. Abandone o teu pecado. Abandone a tua velha vida. Abandone as práticas pecaminosas. Tome a sua cruz e siga. Eu não sei quem é você. Na verdade, eu não conheço vocês. Mas Deus conhece o coração de cada um. Neste momento, Deus sonda o coração de cada um aqui que me ouve. Porque nós, como seres humanos, nós só notamos a aparência. Mas Deus conhece o coração. Deus convoca neste momento homens e mulheres a pagarem o preço para serem discípulos de Cristo. Quantos nesta noite querem do fundo do coração dizer: Senhor, eu quero abandonar as velhas obras, as práticas pecaminosas. Eu quero ser um discípulo de Cristo. Se esse é o seu desejo, eu quero que você se coloque em pé. Eu quero cantar o hino com vocês, o hino de número 240. Somente aqueles que querem pagar o preço. Se você não quer pagar o preço, permaneça sentado. Porque a Bíblia não força ninguém. A Bíblia não obriga ninguém. Mas Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Louve o nome do Senhor.